se eu fosse apostar, eu apostaria que se eu tivesse esse autoconhecimento, alguém para me orientar na idade que eu entrei na adolescência, que eu comecei a usar absorvente, né? Que eu nunca usei absorvente interno antes. Como isso, gente? Daí quando você foi passando esse conhecimento, a gente foi aplicando, é como se eu tivesse descoberto um mundo que eu não conhecia. Eu tenho absoluta certeza, posso dizer, que seria diferente. Sobre a sua pergunta, se eu consigo ter relações sexuais sem a dor, sim, consigo. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Adeus Vaginismo. Eu sou a doutora Mariana Maldonado. Aqui no podcast Adeus Vaginismo você vai encontrar muitas histórias de superação de mulheres que venceram o vaginismo com a ajuda do programa Chave Mestra. O meu programa de tratamento 100% online por vaginismo. Cada história contada aqui terá sua individualidade. Dentro do que eu observo, quanto mais você assiste, mais você se fortalece para seguir o que tanto quer. Uma vida sexual saudável, sem medo e sem dor na penetração. Já curte esse episódio, marca lá, gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso me ajuda a alcançar mais e mais pessoas que precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará o nosso canal. Eu espero que cada uma dessas histórias possam realmente te trazer luz, esperança e motivação. Esse é o episódio de hoje. Podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Queria dar as boas-vindas para todo mundo que me escuta nesse momento, porque esse é o meu programa de estreia desse canal que está sendo trabalhado com muito carinho, e eu chamei uma pessoa muito bacana, muito especial, que é a Camila, para compartilhar esse nosso primeiro podcast da nossa série Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. É um canal novo, um trabalho novo que eu estou começando agora, exatamente para mostrar para todas vocês que ainda sofrem com esse problema, o quanto é possível superá-lo, o quanto é possível ver que ainda existe uma luz no fim do túnel, e essa luz existe. Vocês não podem desistir do sonho de vocês. Vocês não podem desistir e achar que vocês não são capazes de conseguir aquilo que vocês querem, porque todas nós somos capazes de conseguir aquilo que queremos. Quando a gente fala de uma coisa que é tão importante, tão sensível para todas nós, que é exatamente vivenciar uma vida sexual e ter uma vida sexual prazerosa, feliz, livre da dor, completa, isso faz toda a diferença, porque a gente está falando de uma parte muito sensível de todas nós e que todas nós merecemos ter, que é o nosso prazer, que é a nossa liberdade, que é a nossa capacidade de escolha. E só quem vive hoje em dia, mas quem viveu com o vaginismo e conviveu com o vaginismo sabe bem do que eu estou falando. O quanto depois que a gente supera, que vocês conseguem superar esse problema, esse verdadeiro tormento na vida de uma mulher, é que vocês de fato entendem o quanto isso foi importante, o quanto toda essa jornada que vocês vivenciaram foi importante. Então, a ideia desse trabalho novo, desse podcast, Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação, é exatamente poder trazer para todas vocês a certeza de que isso pode acontecer com todas que sofrem com o problema, quando vocês encontram a ajuda certa, na hora certa. Então, muito bem-vinda, minha querida Camila. Muito bom ter você aqui comigo nesse nosso programa de estreia desse maravilhoso trabalho que eu quero começar e que eu estou começando hoje. E eu sei que ainda vai ter muito pano para manga, muita água para rolar aí, porque felizmente tenho cada vez mais histórias de superação dentro desse trabalho que eu desenvolvi com tanto carinho. E eu tenho muito, muito, muito prazer de ter você aqui hoje comigo para a gente conversar um pouco sobre a sua experiência. Tá tudo bem, dona Camila? Tudo bem, doutora Mariana, muito obrigada pelo convite. E para mim é um prazer poder participar, né, desse novo projeto seu, e espero que faça bem para outras mulheres, assim como fez para mim. Coisa boa. Vamos começar então. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Nesse programa, desse podcast de estreia do Adeus Vaginismo, das histórias de superação. Então, Camila, já apresentei, né? Camila, nome Camila, e nós vamos deixar só Camila mesmo como primeiro nome, até para preservar a identidade, que é algo que é bastante importante. Então, Camila tem quantos anos, Camila? 30. 30 anos. E você fala comigo da onde? De que cidade? De Florianópolis. Florianópolis, Santa Catarina, cidade linda, adoro essa cidade, coisa boa. Eu acho que uma das coisas bacanas desse trabalho é exatamente poder abraçar mulheres de todo o Brasil e ainda de outras partes do Brasil, não só do Brasil, mas de outras partes do mundo. É um trabalho que tem um alcance muito maior, e essa é a coisa mais, essa eu acho que é o lado mais bacana desse trabalho que eu venho desenvolvendo ali ao longo do tempo, que é o meu programa Chave Mestra, objetivo deste nosso podcast. E diga uma coisa, vamos começar a falar um pouquinho agora de você.
vamos falar um pouquinho da sua história com o vaginismo, né? Desse problema que você sofreu durante tanto tempo. Me conta um pouquinho como foi essa sua história? Como você descobriu que sofria com vaginismo? Como é que foi essa sua descoberta? Foi na primeira vez que eu fui ter relação sexual, que eu aguardei para ter a primeira relação sexual depois de casar. Eu casei há pouco tempo, e na nossa primeira vez, a gente, na verdade, não todas aquelas expectativas foram frustradas, né, de tudo que deveria ter acontecido na minha cabeça. E com várias tentativas, eu acabei indo para a internet pesquisar o que poderia ser, se era algum problema comigo, enfim, já tinha ouvido falar sobre vaginismo, mas nunca tinha me interessado pelo assunto a fundo. E nesse momento que eu me senti com todas as características dessa situação, eu acabei indo pesquisar mais, e daí eu encontrei o seu, na verdade, antes eu encontrei o seu e-book, né, no Facebook. E depois, daí eu tentei comprar ele, por algum motivo deu errado, e no Instagram daí eu vi a chamada para participar do curso, Sim. que é a maratona, e daí eu me inscrevi. Sim. Aí, antes da gente até você me dizer como é que você chegou a mim, na verdade, mas assim, a gente está falando de você hoje com 30 anos, né? Você começou você casou virgem, pelo que eu entendi, não é isso? Você casou com o seu primeiro namorado, e hoje ainda seu marido, que é seu marido, né? Você casou com ele e você tinha quantos anos? Com quantos anos você começou as suas tentativas de relação? Com 30 anos. Com 30 anos. E, assim, a gente tá falando aí de uma história de tentativas de quanto tempo até você conseguir realmente a ajuda? Quanto tempo você ficou com essas tentativas frustradas? Até eu ir procurar? Ah, sim, até você conseguir encontrar. Sim, até você conseguir encontrar ajuda. Não demorou muito. A gente ficou, eu não sei, acho que não chegou a dar 2 semanas. Uma semana. Porque antes de mim, você não tinha procurado alguém ou outra ajuda para saber o que estava acontecendo com você? Sim, é verdade. Foi daí no caso presencial, né? Eu procurei, Isso, exato. na verdade, eu estava na minha viagem de lua de mel, lá em Pernambuco, e eu procurei, na verdade, ajuda com a ginecologista. E daí, na verdade, eu marquei de manhã a consulta com ela, e à tarde com uma também ginecologista, mas que tinha essa linha da terapia sexual, né? Ela era especialista em terapia sexual, e eu consultei com as duas, uma de manhã e outra à tarde. E, enfim, então, desse tempo, do início, assim, da percepção do vaginismo até a procura da primeira ajuda, que eu nem lembrava dessa parte, assim, agora no primeiro momento, mas deu cerca de, eu acho que não chegou a dar uma semana. Uma semana, sim. A gente está falando aí de umas tentativas inicialmente frustradas, que você, né, percebeu que tinha alguma coisa diferente, foi buscar ajuda, e aí o que foi falado para você lá por essa ginecologista e por a terapeuta sexual, né? Pelo visto também tinha essa formação. O que elas falaram para você naquele momento? Então, na primeira consulta que eu fui com essa ginecologista, ela falou para mim, ela me passou várias medicações, me examinou, né? Ela me examinou porque meu medo era que tivesse alguma coisa errada comigo, e que, enfim, como eu tinha ido na ginecologista uma vez na vida, que era, sei lá, acho que os meus 18 anos, e não tinha ido mais, eu temi por algum problema anatômico, né? E eu fui, e ela me examinou, falou que não, que estava tudo certo, que estava tudo bem, que meu ímã era fácil de romper, mas que eu precisava relaxar, que eu precisava, enfim, daí ela me passou uma série de medicações, me passou anestésico, outras medicações para que eu usasse, e pediu para eu ficar forçando, né, para eu forçar, porque não podia dar tempo de cicatrizar, enfim, foi uma abordagem me deu mais medo, assim, né, eu confiei na palavra dela, mas me deu mais medo. E a segunda... E você... Pode falar, pode falar, continue. A segunda médica que eu fui, que também tinha mais essa linha da terapia sexual, ela conseguiu me acalmar um pouco, e daí ela, na verdade, a abordagem dela foi outra, foi na questão de tentar mesmo, assim, perguntou se estava tomando anticoncepcional, aí falou, seria legal você parar, mas agora nesse momento também é ruim, porque você já está com esse problema, e colocar mais um preservativo, isso daí tudo vai ficar mais complicado ainda. Então, procura relaxar, e contou outras histórias, né, de pessoas que ela já tinha atendido. Me chamou a atenção a história de uma paciente dela, que ela disse que ficou 7 anos tentando, né, e não tinha conseguido, até me elogiou por eu ter procurado ajuda logo no início, né. Enfim, daí no caso ela falou que o tratamento ideal seria presencial,
como eu moro em Florianópolis, ela atende só lá em Pernambuco, ela me orientou para procurar um terapeuta sexual aqui na minha cidade, mas daí ia demorar para eu voltar, daí nesse meio tempo eu encontrei a senhora. Nesse meio tempo você me achou. Mas quanto tempo, você lembra de quanto, assim, mais ou menos, se a gente puder lembrar, porque às vezes não é tão fresco na memória assim, mas mais ou menos quantas tentativas você teve depois dessa orientação de que você vai relaxando, vai tentando, você lembra de numericamente quantas você teve até você me encontrar? Você consegue lembrar de quantas tentativas você fez? Depois da consulta com ela, você está falando? Isso. A consulta, eu lembro muito bem que foi numa sexta-feira. Eu casei no domingo, eu procurei ajuda ali por quarta-feira. Na sexta-feira, eu consultei com as duas. E eu lembro que eu encontrei a senhora ali na outra semana, antes de chegar na sexta. Que eu lembro do momento que eu lhe procurei, assim, que eu estava no hotel. Devia ser o quê? Uma quarta-feira. Então, foram questão de dias, não chegou a semanas, assim. Não sei lhe dizer ao certinho, assim, mas mais ou menos isso. Sim, mas assim, minha pergunta é a seguinte, das tentativas que você fez, que aí, na verdade, o que eu queria contigo é se você conseguia lembrar de que forma a gente até classificaria, né, a sua questão, a severidade do seu vaginismo, ou até mesmo, primário a gente já sabe que já é, né, porque afinal de contas você começou, né, as dificuldades começaram logo, né, nas primeiras tentativas sexuais, né, mas quando você começou com as primeiras tentativas, era aquele tipo de desconforto que você não conseguia nem deixar penetrar nem um pouquinho, ou você conseguia permitir alguma coisa de penetração? Não, no início não, nada, não entrava nada. Não entrava nada, né? Absolutamente nada. E daí com as minhas pesquisas, de ver o que poderia ser feito, a questão de introduzir um dedo, nem isso entrava, nem isso. Nem o dedo você conseguia entrar, isso antes da gente se encontrar, né? Antes de você me encontrar. Mas dentro dessas... Não, eu tô lembrando agora que quando eu fui com a ginecologista, acho que 1 ou 2 dias antes, eu tentei fazer penetração de um dedo e consegui com muita dificuldade, mas consegui, de um dedo. Então eu cheguei lá e falei para ela, e daí ela me examinou. Eu lembro que eu fiquei toda desconfortável na cadeira, assim, porque, enfim, o medo, né? O medo do desconhecido. Então, agora eu tô lembrando, na primeira consulta eu já tinha conseguido introduzir um dedo. Antes disso, nem tentar, eu tinha tentado. Você nunca tinha tentado esse movimento na vida, né? Você nunca tinha tentado botar um dedo lá para saber como é que é, ou para entender como é que ela funcionava. Não era um território conhecido para você, né? Não. Então, a gente pode dizer que, na verdade, a sua dificuldade, e é exatamente isso que a gente trabalha dentro do programa Chave Mestra, você sabe muito bem, é a dificuldade que a mulher tem, muitas vezes, antes de iniciar a vida sexual, né? Porque eu acho que hoje você já entende que, muitas vezes, a mulher começa a exibir essa dificuldade, que ela nem sabe que tem, na verdade, antes de iniciar a vida sexual. E aí, quando ela inicia a vida sexual e a dificuldade se apresenta, né, de fato para ela, aí é que ela começa a correr atrás do que é que está acontecendo. E aí, quando a gente começa a descobrir, e é uma coisa que eu acho que, de fato, esse nosso trabalho proporciona, né? É poder ajudar vocês a entender o quanto, de fato, vocês desconhecem do corpo e o quanto, na verdade, isso é necessário para que vocês superem esse medo, é que se começa a entender que, realmente, tipo, nossa, eu jamais imaginaria que eu não conhecer meu corpo como, de fato, eu não conheço, né? Parece que caem as fichas caem, não é isso? Mas essa é uma sensação que dá, né, ao longo do processo, de como é que realmente a gente não conhece o corpo, como a gente às vezes até acha que conhece. Aí já falando até da experiência do programa, você acabou de me falar que você até me encontrou rápido, né, dentro das suas buscas, não deve ter demorado nem um mês para você me encontrar, que você já entrou no e-book, depois já caiu lá para a maratona e já foi fazer parte do curso. Por que você... Assim, qual que você acha que foi sua maior motivação, Camila, para você entrar para o curso? O que é que você mais se identificou com o que você ouviu? Foi a questão da abordagem, né? Porque eu já tinha, no curso ali, na propaganda mesmo, visto alguns comentários. E, assim, a maioria dos ginecologistas, eu fiquei sabendo que tem essa abordagem mais clínica, né? Não mais a ginecologia, não tanto da questão da sexualidade. Mas o que me motivou mesmo a entrar para o curso foi querer entender, né? O que estava acontecendo comigo, qual que era o meu problema, e o fato de você transmitir confiança, calma, e que era possível, né? E também os depoimentos das outras alunas. Isso é super importante, né? Você poder ver, assim, tudo bem que foram depoimentos que eu trouxe por escrito, porque eu recebi esses depoimentos, mas, assim,
Eu acho que esse que a gente está fazendo hoje, inclusive, que é o programa de estreia do canal, né, do novo programa, do novo trabalho que eu estou fazendo, é trazer para a real, ou seja, as mulheres podem ouvir, porque quando eu estou lendo, claro, são todos depoimentos reais, mas é diferente de você ouvir o que você está fazendo, o que a gente está fazendo agora, né? De alguém ouvir a voz de alguém que passou, de fato, por esse mesmo processo, né? E eu acho assim, eu acho que o mais rico, e eu acho que é isso que vocês mais se identificam, e você pode me dizer se eu estou errada ou se eu estou correta, eu acho que o que vocês mais se identificam quando vocês me escutam falar sobre esse assunto é exatamente essa carência de naturalidade com o corpo, né? Ou seja, a mulher não tem essa naturalidade necessária, esse, não digo nem conhecimento, porque conhecimento, você pode pegar um livro e ter, você pode aprender na escola, conhecimento teórico, né? Você pode pegar um livro, você pode ter, você pode aprender na escola, alguém pode te dizer como é que funciona, mas aplicar esta teoria à prática é que é a chave do processo, né? Então, assim, não é tão fácil você aplicar a teoria à prática, principalmente a mulher que sofre com essa questão, que sofre a questão da dor e que, de fato, quando me escuta falar, eu acho que isso é uma coisa que é comum a todas vocês, quando vocês me escutam falando sobre o quanto a gente se conhece, o quanto de fato vocês se conhecem, o quanto de fato vocês conseguem manipular a vagina com naturalidade, com destreza, aí você para e pensa e fala, opa, será? Eu acho que eu não sei fazer isso mesmo, não. Gente, eu nunca pensei em fazer isso, ou então, se já pensou e já tentou e não conseguiu, aí que a ficha cai mesmo. Assim, não, eu já tentei e não consegui. Então tem alguma coisa aí que tá me faltando. Tô certa? Tá certíssima. Essa questão do autoconhecimento, eu acho que realmente foi a chave mestra, né, pra eu conseguir vencer essa barreira. E foi algo assim que eu pensei, gente, como é que ninguém nunca me falou isso, né? Como é que a minha mãe não me falou sobre isso? Eu coloquei agora, se eu não tenho filhos, mas no dia que eu tiver uma filha, eu vou ensinar, né? Teve ali, entrou na adolescência, vou ensinar. A ter esse conhecimento, né, conseguir fazer as coisas com naturalidade, neutro, natural e confortável, né, e ter o conhecimento prático, acho que isso meu mantra, neutro, natural e confortável, né? Sim. Isso que é o mais maravilhoso, né, porque assim, na hora que você entende a importância, olha o que você acabou de me falar, se eu tiver uma filha, eu vou querer passar esse conhecimento para ela, porque a gente sabe. Eu acho que, acho que eu queria que você me falasse também, dentro da sua experiência com o programa, né? Qual foi essa sua experiência com o programa, desse poder transformador que esse autoconhecimento tem, né? Desse poder de mudar a vida da gente que o autoconhecimento tem. Porque a impressão que eu tenho de tudo que eu vivencio com vocês é que esse processo da ressignificação, esse processo da descoberta do corpo, ela muda a forma de viver, de ver a vida, né? Ela muda a sua percepção do que é ser mulher, do que você pode ser. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa experiência que você teve com o programa. Como foi essa experiência com o programa, essa experiência tão transformadora? Porque você foi uma das minhas alunas que cumpriu o programa quase que em tempo recorde. Você entrou em novembro, você entrou em novembro, no mês de novembro, na minha turma de novembro de 2020, e a gente terminou, a gente mentorou em um mês, né? Fiz a sua mentoria com um mês, ou seja, você cumpriu todas as etapas, quase num tempo recorde, numa mulher que tinha uma dificuldade severa para o processo, né? Que nem sabia, na verdade, que poderia se classificar assim, mas era isso, você tinha uma dificuldade mais severa a ponto de não deixar nem chegar ali. Por mais que não tivesse tido tantas que eu digo não teve 200, 300, 100, 50, não teve numericamente tentativas, mas só o fato de você ver que tem alguma coisa diferente ali e de você se ligar e procurar ajuda rápido, isso já adianta todo o seu processo. Você não perde tempo, né? E aí, na hora que a gente falou, né, casou a ajuda certa na hora certa, a gente consegue deslanchar muito bem. E aí, me traz um pouquinho aí da sua experiência com o programa durante esse tempo de um mês que você cumpriu tão bem. Conta para mim como é que foi essa sua experiência. Olha, foi muito bom, porque eu realmente, assim, eu coloquei um propósito de seguir passo a passo, de não falhar nenhuma aula, de fazer todos né, os exercícios, tudo que era ensinado ali repetidamente, por mais que no começo fosse algo, assim, aparentemente fácil, depois foi complicando com o tempo, assim, e em muitos momentos eu achava que eu não ia conseguir, e o fato de ir fazendo tudo aquilo ali, né, com perseverança, com persistência, acreditando, eu vi o quanto é possível a gente se adaptar a uma situação, o quanto é possível reprogramar a mente, né, e ter esse autoconhecimento prático e vencer, né, e foi com persistência, assim, eu chegava às vezes cansada,
e tinha que, né, colocava na minha cabeça, não, tem que fazer exercícios, né, eu tô fazendo esse curso, eu quero a mudança, então tem a minha parte a ser cumprida e eu vou cumprir. Até achei que eu estava demorando bastante para alcançar, mas, enfim, a senhora está me dizendo que foi rápido, então eu acredito e fico feliz, né, por isso. Foi, até porque você fez, e pelo que você está falando aí, você fez exatamente como eu recomendo no curso, né? Fala, olha, faça todos os dias, dentro da sequência, tenha frequência, ritmo, persistência, que são as 3 coisas fundamentais para que esse treinamento dê certo, né? Para que realmente você consiga, como você acabou de dizer, reprogramar a mente, é necessário ter foco, persistência e frequência. Sem essas 3 coisas, a gente não consegue fazer a reprogramação necessária. E aí, dentro do tempo, que tempo é algo muito variável, eu sei muito bem disso e todas nós sabemos, mas quando você se dedica, e a gente percebe isso eu percebo isso com muita clareza, quando você se dedica, de fato, às tarefas, como você se dedicou, eu tô cansada, não, mas eu vou fazer. Eu brinco igual uma receita médica, né? Pode não gostar do remédio, é meio amargo, mas toma porque vai fazer bem, né? Então, na hora que você engrena nos exercícios, no treinamento, e você percebe que as coisas são possíveis, é igual academia, você começa a pegar o ritmo e você não quer parar, né? Porque você vê que as coisas têm resultado, né? E é exatamente isso que a gente busca, eficiência, resultado, dentro de todo esse trabalho de sequência lógica e orientada, né? Então, na hora que você consegue fazer, põe isso dentro da sequência, o tempo de cumprimento das etapas é extremamente variável, mas não é para demorar mais do que 15, 20 dias em cada uma. Isso nos casos em que a mulher realmente tem muita coisa para trabalhar. Mas na hora, como você, que apesar de ser um caso mais severo, e eu brinco que foi tempo recorde, porque se a gente pensar que o programa tem 5 etapas, e cada uma dura em torno de 15 a 20 dias, em média, você demoraria 3 meses e meio, 3 meses para cumprir, você cumpriu em um mês, tamanha a sua eficiência, digamos, em fazer aquilo, focada no seu exercício, que foi exatamente isso que se trouxe, o foco. Você estava focada naquilo que você estava fazendo, na importância que aquilo tinha. Então, isso faz uma diferença brutal, né? Faz muita diferença. O que você acha hoje, né? Assim, hoje você está conseguindo ter a sua vida já livre da dor? A sua vida sexual com seu marido? Acredito que não totalmente, assim. O curso fez muito bem para mim, me tirou da estaca zero, me levou a um lugar assim que eu achei que eu nunca ia chegar. Mas ainda acredito que eu ainda tenho um pouco do vaginismo, aquele que eu não lembro agora a nomenclatura, a terminologia, mas é o que tem dor no iniciozinho ali. Depois aí engrena e vai embora. Mas você ainda está se sentindo desconfortável para iniciar a relação sexual ou em algum momento apenas? Ou em todos os momentos que você ainda sente esse desconfortinho? Não, em alguns momentos, não são em todos, não. Não são todos. Você já conseguiu, então, ter uma relação sexual livre da dor? Em alguns momentos, você já conseguiu isso? Sim. Então, isso é muito importante, porque assim, a gente, todo esse treinamento que a gente faz, de todo esse processo, não necessariamente vai livrar você e todas as outras mulheres que passam por esse processo de nunca mais sentir dor na relação. Não é essa a ideia. Porque, afinal de contas, existem vários outros motivos que podem fazer com que você sinta dor para iniciar a relação sexual. Não só para iniciar, mas também uma dor profunda. Existem vários motivos. O vaginismo, que é exatamente aquele processo de dor persistente, toda vez que você inicia a relação sexual, você sente dor, mesmo sendo um nível leve, moderado ou severo, é uma dor constante e persistente, que você não se livra dela. Então, a mulher que sofre com vaginismo, ela não tem, principalmente esse vaginismo que você sofria, que era o primário, né? A dor está sempre presente. Mesmo ela estando relaxada, mesmo ela estando tranquila, a dor estará sempre presente. Se hoje você já consegue ter uma relação sexual com seu marido sem dor, e em alguns momentos essa dor pode aparecer, que realmente pode, a gente pensa, será que você estava bem lubrificada quando começou a relação? Será que você estava com a cabeça ali mesmo, dentro daquele momento, ou você estava pensando em outra coisa? Né? Porque essas coisas todas, elas interferem dentro do nosso ato sexual, né? Agora, na hora que você tem vontade de estar com ele, que você está, né, com tesão, com vontade, com disposição, está afim de estar com ele, né, se você consegue, dentro desse momento, ser bem estimulada, né, recebendo as carícias que você gosta, ficar bem excitada, bem lubrificada, se nesse momento você vai ter uma penetração, não é para você sentir dor. É isso aí que eu quero chegar. Ou seja, não é para ter desconforto quando você está realmente super afim. Porque isso é o que é para acontecer. Ou seja, está super afim, está relaxada, é para entrar sem nenhum desconforto. Isso você já consegue. Isso já consegue acontecer com você.
Sim, acontece. Eu já comentei com a senhora na outra vez que eu estava tendo alguns outros problemas, assim, que teria que passar com o ginecologista, e também a questão da pílula, e eu acabei parando, né? A gente trocou o método, Uhum. porque eu estava desconfiada que estava interferindo na questão da minha lubrificação. Sim, Então, sim, e na questão também do desejo, né? Da libido. Então, a gente parou. Eu faço sim. no meu segundo mês sem a pílula, eu sei que vai demorar um pouquinho para voltar à questão, assim, do desejo que eu tinha, mas, assim, sobre a sua pergunta, se eu consigo ter relações sexuais sem a dor, sim, consigo. É isso. Ou seja, agora que você está 2 meses sem a pílula, por exemplo, e a pílula de fato pode ter essas interferências, muito provavelmente agora você vai conseguir sentir algumas diferenças. Diferenças com relação à sua lubrificação, diferenças com relação, inclusive, ao seu desejo, porque mais lubrificada, mais desejo vem, as coisas vão rolando melhor, né? E isso acaba sendo muito mais fácil e muito mais efetivo, porque você de fato percebe que você pode. Agora, eventualmente, ou em alguns momentos, pode ser que apareça um desconforto para penetrar mesmo. Mas isso não significa, e você já sabe disso, que você vai voltar a ter o problema, porque esse problema, meu bem, já ficou no passado para você. Ele já não existe mais. Essa dor constante e persistente, por medo da dor, ela já não existe mais. Tanto que você já consegue ter uma relação sexual sem dor quando você está afim de verdade. Coisa que quando você sofria com vaginismo, não era possível. Mesmo estando muito afim, a mulher não conseguia. O que você acha, assim, dentro dessa experiência que você teve com o nosso programa, com o programa Chave Mestra, o que você acha que ele te ajudou, além dessa questão da relação sexual, de você conseguir ter relação livre da dor, ele te ajudou em mais alguma coisa? O que você acha? Sim, com certeza. Eu acho que essa questão um pouco aqui no começo ali sobre o autoconhecimento prático do corpo, e também a questão de me dar foco e determinação para outros objetivos na vida, né? Porque era algo que eu achava que eu nunca ia conseguir, e como eu vi que bem orientada, bem mentorada, eu consegui, então isso me deu motivação para outros projetos, outros objetivos, né, que seriam de médio e longo prazo, para que eu pudesse me dedicar mais até alcançar o resultado que eu desejava. Isso aí. Sabe que eu tenho, né, uma ex-aluna que me falou isso uma vez, falou, Mariana, o processo foi tão transformador para mim, eu vi quanto que eu podia, que eu era capaz de fazer o que eu queria, que eu resolvi até vencer meu medo de dirigir. Voltei para a autoescola, ficava no carro assim, vai ser neutro, natural e confortável, neutro, natural e confortável. Eu vou conseguir, isso vai ser tudo neutro, natural e confortável. Eu levei isso para minha vida, entendeu? Com esse mantra, dizendo para mim que é possível, que tudo pode ser neutro, natural e confortável, que eu não preciso ter medo, né? Ela falando para mim. Eu achei aquilo o máximo. E eu consegui, tirei minha carteira, fiz as coisas, porque eu vi que eu podia. Legal. Eu acho que e é esse, eu acho, o objetivo que é legal de alcançar, né? Poder ajudar vocês a entender que é possível ter mais autonomia, mais confiança em vocês, mais autoestima, né? Entender que o corpo pode funcionar da forma como vocês desejam, confiar em vocês, confiar não só no corpo, mas confiar na capacidade de vocês. Eu acho que se eu consigo isso, se eu consigo trazer pelo menos um pouquinho disso para vocês que passam pelo programa, e pelo visto eu consegui, né? Eu tenho conseguido, e isso me deixa muito feliz, porque a minha ideia é essa, é exatamente poder mostrar para vocês que vocês podem, e que vocês são capazes de conseguir tudo aquilo que vocês desejam. Se a gente for olhar agora, olha, nós estamos falando aqui, hoje nós estamos em abril, né? Você terminou o programa, você completou o programa em dezembro. A gente está falando de 4 meses, né? De 4 meses, por aí, né? 4 meses, 5 meses, você me encontrou. O que é que qual a mensagem o que você falaria hoje, se você tivesse vendo a Camila antes de casar, né? Quando você casou, quando a sua dificuldade começou, o que você falaria para essa Camila hoje? Assim, a ideia é que você possa trazer essa mensagem mesmo para as mulheres que não estão sofrendo do que você sofria. O que você diria para a Camila hoje? Eu penso que eu falaria que para ela ficar calma, que para ela não desistir, para ela fazer a parte dela e que no final ia dar tudo certo. É isso aí. Né? Assim, eu acho que uma das coisas mais importantes, é que eu falo, né? Acho que uma das coisas mais importantes é que vocês possam ter confiança. E muitas vezes a mulher que sofre com vaginismo é porque, assim, você, felizmente, Camila, felizmente, eu digo felizmente de coração muito aberto, sabe? Que você, de fato, foi uma felizarda, né? De você poder entender e rapidamente entender que tinha alguma coisa diferente acontecendo com você, buscar uma ajuda rápida, conseguir ter pelo menos mesmo que não fosse uma ajuda completa, mas uma meia ajuda, para entender que você poderia fazer mais por você, e você foi logo buscar ajuda, né? E aí,
fico super feliz que fui eu a escolhida para poder ajudar você a resolver essa questão de uma forma tão rápida, porque, infelizmente, essa não é a realidade da grande maioria. Principalmente, eu tenho quase certeza que da grande maioria que nos escuta agora. Essa não é a realidade, né? São mulheres que, normalmente, quando chegam a mim, lá no programa Chave Mestra, principalmente, ou até mesmo em consultório, mas lá dentro do programa, eu vejo isso com bastante frequência, são mulheres, às vezes, com anos de história de sofrimento. Anos. 5 anos, 10 anos, 15 anos de história de sofrimento, sabe? Então, são histórias muito sofridas, de muita dor, de muitas tentativas mal-sucedidas, de muitos tratamentos ineficazes e fracassados, ou incompletos, ou que tira a mulher de uma dor severa, como você tinha, e leva a mulher para um nível leve, mas a dor está sempre lá, ainda continua atrapalhando tudo, né? Ainda continua deixando a mulher infeliz, triste, inadequada, insatisfeita, deprimida muitas vezes, porque você sabe muito bem também o quanto isso mexe com a autoestima. Eu acho que é tão importante, e aí para mim, nisso você é um exemplo muito, muito clássico, diria, sabe? Meio que um ícone nesse ponto, do quanto uma ajuda rápida, em um momento adequado e certo, é capaz de fazer bem para a mulher, sabe? E é capaz de encurtar tanto sofrimento. Então, se todas as mulheres tivessem a oportunidade de encontrar uma ajuda precisa, certa, logo em que a dificuldade começou, como foi seu caso, isso faz toda a diferença na história de vida dessa mulher. Eu vou um pouquinho mais além. Se de repente ela tivesse, como você falou muito bem, sabiamente, ainda há pouco, se você tivesse tido esse conhecimento lá atrás, quando você era adolescente, que é o que você quer fazer com a sua filha, se você tivesse tido lá atrás esse conhecimento, será que você de repente não teria sofrido com isso? Não sabemos. Mas se a gente for raciocinar o inverso, que é o que eu vejo normalmente, muito provavelmente sim. Né? Ou seja, a falta do autoconhecimento do corpo pode ser sim um fator, digamos, como um fator preditivo, né? Como um fator de etiológico, ou seja, um fator até mesmo para causar esse tipo de problema. Eu acredito certamente, firmemente nisso. E se a gente corrige isso logo lá atrás, né, para a mulher adolescente, a chance dela sofrer com esse tipo de medo será muito menor, porque ela vai ter muito mais conhecimento sobre si mesma, sobre o seu corpo, sabe? Então, assim, você, para mim, foi um exemplo bonito de superação, porque foi um exemplo rápido de superação, mas mais que isso, eu acho que essa história, para mim, diz muito o que eu queria para todas as mulheres, sabe? Que realmente ajuda a chegar-se rápido, breve, porque você economizaria muito e pouparia muito tempo de sofrimento. Você concorda? Com certeza, eu acredito muito também, assim, a gente não tem como prever o que aconteceria, mas se eu fosse apostar, eu apostaria que se eu tivesse esse autoconhecimento, alguém para me orientar na idade, né, que eu entrei na adolescência, que eu comecei a usar absorvente, né, que eu nunca usei absorvente interno antes, eu falei, como isso, gente? Daí quando você foi passando esse conhecimento, a gente foi aplicando, é como se eu tivesse descoberto um mundo que eu não conhecia. Então, eu tenho absoluta certeza, posso dizer, que seria diferente. Por isso que eu coloquei isso para mim, essa meta, assim, se um dia eu tiver uma filha, ou tiver a oportunidade de conversar com meninas, porque esse é um assunto também que você não vê, assim, as pessoas falarem abertamente. Os profissionais falam, mas as pessoas que sofrem disso, que não estão dentro de um curso como o seu, ninguém fala. Então, eu percebo que muitas vezes as pessoas não têm com quem contar, como eu não tive de pessoas próximas, né, tive que procurar ajuda profissional para isso. Então, se eu tiver a oportunidade de orientar, né, meninas, enfim, pessoas que estão para casar, que estão na mesma situação que eu, que estão virgens, então, assim, pode ser que não aconteça, mas se acontecer, para elas ficarem calmas e que tudo, né, tipo, que tem solução. E lógico que, de preferência, que isso não aconteça, né, que esteja dado esse autoconhecimento lá no início, para que se minimize, né? Ou mesmo se evite que acontecesse. Exatamente. E assim, então, você me ajuda a chamar essa mulherada, sabe, para esse curso de autoconhecimento. Porque, na verdade, para mim, esse meu programa Chave Mestra, mais do que um tratamento, porque, na verdade, eu digo normalmente que ele é um tratamento, né? Ele serve para as duas coisas. Para a mulher que já sofre com um problema, ele pode ser um tratamento, sim, não duvido, aliás, tenho certeza, ele pode ser um tratamento, às vezes até único, mas para a mulher que, de repente, simplesmente não se conhece, como uma mulher que você acabou de falar, a mulher virgem, por exemplo, que de repente não se conhece e já percebe que não se conhece e de repente está ouvindo aqui a gente e até tem medo de pensar de como seria a primeira relação sexual, o medo da dor, porque é isso que a gente escuta, né, o tempo todo. Porque vai doer, a primeira vez dói, a primeira vez é ruim, então você cresce com esse pensamento que a primeira vez vai ser ruim. Então, acho que
me ajuda a chamar essa mulherada, sabe? Para fazer esse curso do autoconhecimento, porque esse curso, para mim, é o curso do autoconhecimento. Mais do que livrar a mulher do vaginismo, porque essa é a minha ideia, claro, para quem sofre do problema, mas fundamentalmente é deixar você poderosa de você. Porque para mim, e você sabe muito bem disso também, como minha ex-aluna, né? Mas eu digo que aí a gente faz uma parceria de amizade e confiança também. Ter relação sexual sem dor, você conseguir ter uma relação sem dor é apenas consequência de todo esse processo bonito que você vivencia, né? Então o processo tem que começar lá atrás, o processo tem que começar com você, com amor a você, com respeito a você, né? Com conhecimento sobre você, para que realmente você possa se entregar, né? Se abrir para essa entrega erótica. Então, bora trabalhar para chamar essa mulherada para fazer esse curso de autoconhecimento para quem precisar, porque às vezes realmente é necessário, né? Certeza, com certeza. É isso mesmo, eu concordo com você. Para quem está vivenciando o processo, é importante de ficar calma, como você falou, né? Fique calma, fique tranquila, ciente de que as coisas, do que se tem, que eu acho que a primeira coisa também é identificar o que você precisa, qual é a sua carência, o que você precisa resolver, e botar a mão na massa, porque tem solução, tem luz no fim do túnel, e tem ajuda, eu acho que isso é o mais importante, tem ajuda, né? Então, minha querida, queria muito agradecer você. Muito, esse nosso bate-papo foi maravilhoso. Queria muito agradecer a sua presença aqui comigo, nesse programa de estreia, nesse podcast de estreia, que eu tenho certeza que vai fazer um sucesso, porque a ideia é essa, a ideia é poder mostrar essa experiência bonita que vocês tiveram com o trabalho. E eu queria chamar também aí, quem está me escutando nesse momento, quem não conhece, quem quer conhecer, quem ainda não conhece, quem quer conhecer o meu trabalho especificamente, eu tenho lá, tenho o meu site, marianamaldonado.com.br, tem o link da minha bio no Instagram, né? Tem lá a minha bio no Instagram, que é @DRA de doutora Mariana Maldonado, tudo junto, o mesmo nome, tô euzinha, minha carinha lá, meus cabelos não estão tão brancos, mas enfim, agora pandemia é isso mesmo, mas tô lá, minha carinha dá para ver. Né? Tá linda. Você pode também, obrigada meu amor, você também que está ouvindo a gente agora, pode buscar a gente no Google, o programa Chave Mestra, da doutora Mariana Maldonado, que também aparece, e visita meu site, visita a página do programa, e se você achar que esse programa é para você, se você de fato se identificou com tudo que eu e Camila conversamos aqui, e com tudo que você vai ver lá, por que você não vem ser minha aluna? Vai lá, dá uma olhadinha, vê se as inscrições estão abertas. Às vezes a gente abre, às vezes a gente faz turma, às vezes a gente abre a inscrição fora de época, então não custa, né? Vai lá, dá uma olhadinha e ver se a inscrição está aberta, porque será um prazer receber quem precisa desse trabalho tão importante, como a Camila precisou e que já está, ó, pronta para voar, né? Pronta para abrir as suas asas e voar. Minha querida, uma ótima noite para você, muito obrigada pelo nosso papo hoje, foi maravilhoso, e você sabe que eu te desejo tudo de bom nessa vida, né? Obrigada, doutora. Eu agradeço imensamente a oportunidade, né, e também todo o conhecimento que a senhora me passou. Para mim é uma preciosidade e desejo também tudo de bom para a senhora. Aproveito para agradecer também pelo presente do curso, que já recebi, fiquei muito feliz. Não estou com ele agora aqui para mostrar, até eu procurar, acho que vai demorar um tempinho, mas eu agradeço de coração, fiquei muito feliz. Que linda, recebeu o brinde, né? Muito bem, linda, linda. O brinde foi pensado com muito carinho também, exatamente para mostrar o quanto vocês são capazes, juntando aquele coração naquela chave, para vocês se abrirem esse coração aí de verdade, esse corpo e essa alma, para essa sensação tão gostosa, e para esse momento tão gostoso que a gente poder estar com quem a gente quer, né? E poder vivenciar o que a gente quer na hora que a gente quer, sem limitação, que é o mais importante. Um beijo grande para você, minha querida. Muito obrigada pelo nosso papo, viu? Obrigada. Tchau, Tudo tchau. de bom. Beijo. Se você gostou dessa história, lembra de curtir o episódio, ó. Marca lá, gostei. Aproveita e se inscreve no canal. E ativa também as notificações, porque isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas que ainda precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Em todos eles, basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará nosso canal. Foi um prazer enorme te ter aqui. E até, a próxima!